Bom, sejam todas e todos bem-vindos. O Centro de Ciências Humanas e Naturais da Universidade Federal do Espírito Santo tem a honra de recebê-los nessa sessão de apresentação e defesa de memorial para promoção a professor titular do docente Luciano Novaes Vidon, do Departamento de Línguas e Letras. Nós agradecemos imensamente a presença dos professores, membros da comissão examinadora, o professor doutor Antônio Carlos Gomes, do IFES, e a professora doutora Marisol Barenco de Melo, da UF. Nós pedimos a todos os convidados presentes que desliguem suas câmeras e seus microfones durante toda a sessão. Passo agora a palavra para o presidente da banca para dar início a essa sessão. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Agradecemos a oportunidade, à universidade pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui, participando dessa sessão, e cumprimento a colega de banca, que é a professora Marisol, da Federal Fluminense, cumprimento a todo o público presente, e também ao nosso avaliado, que é o professor doutor Luciano Novaes Vidon, que estará sendo avaliado quanto à sua progressão para titular. Como de prática, a gente abre a sessão e a gente, no primeiro momento, nós não vamos passar a palavra para toda a banca fazer essa saudação, até porque a gente pode ser bem ágil nesse procedimento. Na hora de falar, ela faz essas considerações e cumprimentos. Nesse momento, nós vamos passar a palavra para o professor Luciano, para que ele possa fazer a apresentação do seu memorial, para o público, e que a banca, inclusive, já teve acesso ao texto, e aí, na sequência, depois, nós passamos para as arguições necessárias. Muito obrigado aí, Gomes. Boa tarde a todos e todas e todes. Eu vou projetar aqui os meus slides. Deixa eu ver se vai dar certinho aqui. Acho que está aí, Acho que aparece. A Lara, se puder me dar o ok aí, ou o Gomes. Está perfeito. Eu queria começar agradecendo, eu aqui vou ficar sem conseguir vê-los e vê-las, mas queria agradecer imensamente aí o aceite ao nosso convite do professor Antônio Carlos Gomes, do IFES, do Instituto Federal do Espírito Santo, e a professora Marisol Barenco de Melo, da UF, da Universidade Federal Fluminense. Agradeço imensamente mesmo pelo aceite ao convite, por fazer parte desse momento tão especial, e com as condições aí de final de ano e tudo mais. Agradeço aí também a presença do público, de colegas aí, o pessoal do GEPAC, minha esposa Geisa. Então, muito obrigado. Eu queria agradecer também, fazer um agradecimento especial às escolas públicas por onde eu passei, onde eu me formei, as escolas, e aos professores, os diretores, inspetores, coordenadores dessas escolas. A Escola Coronel Francisco Portela, de Natividade, no estado do Rio de Janeiro. A Escola Coronel Francisco Gama, em Laranjal, Minas Gerais. A Escola Federal, Técnica Federal do Espírito Santo, antiga ETEFES, hoje IFES, onde o professor Gomes trabalha, Então, curiosamente, eu fiz metalurgia antes de ir para as letras. E a Escola Técnica, acho que tem um papel nisso, porque eu gostava muito da biblioteca da Escola Técnica, utilizei muito a biblioteca da Escola Técnica. Eu acho que me desviou do caminho da área tecnológica. A Universidade Federal de Viçosa, onde eu fiz letras, e agradeço, em nome dos demais professores, ao meu orientador de iniciação científica,
professor Marco Antônio Rodrigues Vieira, à Universidade Estadual de Campinas, onde fiz mestrado, doutorado, o meu primeiro pós-doutorado também, e agradeço a todos os professores da Unicamp e lembro que os nomes da minha orientadora de mestrado e doutorado, a professora Maria Laura Mayrink Seibson e a professora Raquel Salek Fiade, que me supervisionou no pós-doutorado, também a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a professora Ana Zandvas, onde eu fiz um segundo pós-doutorado, e a Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, onde eu fiz o meu último pós-doutorado com o professor Eduardo Lopes Pires. E aí tem duas imagens, né, dessas escolas do meu primeiro grau, né, o meu primeiro grau, antigo primeiro grau, hoje ensino fundamental. Então, as escolas Francisco Portela, Francisco Gama, lá na minha infância. Aqui tem coloquei essa primeira foto aí, essa foto eu lá, né, nas primeiras séries, acho que recebendo um diplominha de primeira série, homenagem aí à professora Marisol, acho que eu encaminhei essa foto para ela em algum momento, e representa essa trajetória aí, né, então desde lá em atividade no Rio de Janeiro ainda, Coronel Francisco Portela, até o momento atual. Eu utilizei essa epígrafe no meu memorial, não podia deixar de fazer essa referência a Bakhtin, né? E é uma epígrafe, é um excerto bem interessante, né, do autor do Herói na Atividade Estética, um texto bastante difícil da obra de Bakhtin, do Círculo, né? Mas é um trecho que eu escolhi, ainda que Bakhtin, nesse subcapítulo do Autor e Atividade, especialmente esse trecho aí, que ele diz: o autor de biografia é aquele outro possível pelo qual somos mais facilmente possuídos na vida, que está conosco quando nos olhamos no espelho, quando sonhamos com a fama, fazemos planos externos para a vida. É o outro possível que se infiltrou na nossa consciência e frequentemente dirige nossos atos, apreciações e visão de nós mesmos ao lado do nosso eu para si. Então, não vou me debruçar aqui nas discussões profundas teóricas, né, daí, mas, de qualquer forma, tem essa questão da biografia, da autobiografia, como um lugar, não da subjetividade do eu em si mesmado, né, do eu para si, mas também um lugar da alteridade, né? Então, a biografia ou a autobiografia é o lugar desse outro possível, né? Desse outro que nos constituiu e que nos constitui, né? Então, acho que ao finalizar esse memorial, essa citação me veio muito a calhar, né? E essa questão da alteridade que Bakhtin traz aí nessa discussão sobre biografia e autobiografia, a parte do autor e o herói na atividade estética, é de uma profundidade muito grande, né? Porque ele está falando de uma relação de alteridade entre o eu consigo mesmo, né? O eu para si, né? E o eu como um outro para si. Então, isso é de uma profundidade tremenda, já que nós tendemos, vamos dizer assim, a pensar as profundidades do eu como habitada pela subjetividade, por um eu, né? Por um eu que domina, né?
Então, a questão da alteridade está aí presente. Eu vou falar aqui da minha atuação na UFES, né? Não exatamente da minha atuação pregressa à UFES. Eu vejo essa minha atuação na UFES para além do tripé ensino, pesquisa e extensão, né? A gente sabe que a gente trabalha na universidade tendo em vista esse tripé, ensino, pesquisa e extensão, mas eu acho que a nossa atuação, ela vai muito além, né? Ela tem uma parte administrativa, uma parte de gestão nessa nossa atuação, e uma parte fundamental, que eu acho que é uma parte política, que às vezes fica apagada, às vezes fica esquecida, deslegitimada, desprestigiada, desvalorizada, mas que eu gostaria de ressaltar aqui. Do ponto de vista do ensino, eu atuei na graduação, cursos de letras da UFES, principalmente, em várias sub-áreas dentro da área de linguística e língua portuguesa, que foi a área do meu concurso, né, prestado em 2006. Então, atuei em disciplinas de fundamentos de sintaxe aplicada, semântica, análise do discurso. Então, minha atuação, principalmente no início, né, da minha estada na UFES, foi em várias áreas, né, como acontece normalmente. Mas eu destaco aqui a minha atuação, especialmente nas disciplinas de introdução à linguística para diversos cursos de letras, uma disciplina inicial, né, uma disciplina para os calouros, para os ingressantes nos cursos de letras. Então, apesar das complexidades, apesar das dificuldades, né, dos desafios, eu fico feliz, né, com essa atuação, por ver muitos alunos seguindo no curso e depois entrando para mestrado, doutorado, ou atuando mesmo na educação, né, nas redes públicas, privadas, aí, especialmente na Grande Vitória. Também disciplinas de laboratórios de práticas culturais, TCCs, monografias. Faço um destaque também para uma disciplina optativa que eu ministrei, disciplina de estilística, cheguei a ministrar com a professora Marcela Langa também em um período, uma disciplina que a gente conseguiu fazer, né, ou desenvolver uma proposta didática bem interessante, com muita participação dos alunos. E também na pós-graduação, uma atuação em disciplinas diversas, na linha 2, que eu atuei de 2006 a 2019, a linha 2 é a linha de texto e discurso, né? E a linha 3, a linha de linguística aplicada, a partir de construção das disciplinas. No campo da pesquisa, tem alguns dados quantitativos, mas a gente vai além disso, né? São 19 orientações de mestrado e 5 de doutorado concluídas, 16 orientações de iniciação científica e também 16 trabalhos de conclusão de curso concluídos e aprovados, supervisão de 2 estágios de pós-doutoramento concluídos, né? Um da professora Simone de Jesus Padilha, outro da professora Michele Freire Schiffler, nossa colega no departamento atualmente, e atualmente eu supervisiono o projeto de pós-doutorado da Vivian Pinto Riolo, com bolsa do CNPq. E bolsas também de doutorado sanduíche no exterior, foram os casos do Rafael Anúbia, que está aí, né, que está na Itália, e a Isadora está num processo aí, se tudo der certo, vai conseguir também uma bolsa de doutorado sanduíche no exterior. Mas para além desses dados quantitativos,
a minha atuação na pesquisa na UFES sempre procurou fazer um trabalho dentro daquilo que Bakhtin denomina de heterocientífico, né, um fazer heterocientífico, um outro fazer científico para além das perspectivas positivistas, né, formalistas. Então, atuando aí em vários temas, ensino de línguas, leitura e produção textual, argumentação, a questão do sujeito em gêneros discursivos variados, escrita escolar, revistas, jornais, propagandas, literatura, línguas e culturas, Libras e outras línguas e sinais, cultura hip-hop, minorias étnicas, cultura digital. Então, alguns desses pesquisadores eu vi que estão aí, né? A Adriana, que trabalha com Libras e culturas surdas, né? O Rogério trabalha com o ensino de línguas, mas também tem essa questão das novas tecnologias de comunicação, a Geisa, que trabalhou com rap, com hip hop. Então, a gente procura desenvolver esse trabalho heterocientífico, né, especialmente a partir do GBAC. Os estilos também desses trabalhos, uma coisa que eu sempre procurei fazer é dar abertura para o desenvolvimento de uma escrita autoral dos pesquisadores, né, desde a graduação até o pós-doutorado, né. Então, procurando deixar os meus orientandos e orientandas com uma certa liberdade na sua escrita, né, na escolha do seu tema e desenvolvimento. Isso também é importante destacar. No plano da extensão, eu gostaria de destacar aqui o Grupo de Estudos Bakhtinianos, o GBAC, né, que foi fundado oficialmente em 2010. O GBAC, na verdade, ele é mais do que um grupo de pesquisa, né? Nós temos o GBAC também, o GBAC no CNPq como um grupo de pesquisa, né, do Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPq, mas aqui, na prática, o GBAC, né, o Grupo de Estudos Bakhtinianos, ele vai além de um grupo de pesquisa, né, e eu vejo ele mais como um grupo de extensão, realmente, um grupo que acolhe, né, acolhe pesquisadores de várias áreas. Nós temos professor da matemática, da filosofia, da história e da letras, né, da educação, da pedagogia, música, né, nós estamos gente da música. Então, o grupo, ele vai além da universidade, ele vai além da UFES, né, ele sai dos limites ali da UFES. Então, eu considero, ele não é está aberto, principalmente aos professores, né, principalmente quem está atuando no ensino, e a gente tem procurado fazer isso. E a partir do GBAC nós realizamos, né, aí como projetos de extensão dentro da universidade, o segundo EBA, Encontro de Estudos Bakhtinianos, em 2013, o primeiro seminário do GBAC em 2014, e o primeiro e segundo Intergrupos Bakhtinianos em 2019, 2018 e 2019. Aqui tem algumas fotos, né, e o GBAC, ele vem, essa primeira foto acima aí, é das rodas bakhtinianas, né, realizadas lá em São Carlos, ideia aí do nosso querido Valdemir Miotelo, que está à frente aí, e tem o pessoal do GBAC aí nessas fotos, tem a logo aí do GBAC, uma logo do segundo EBA e do primeiro seminário do GBAC. Então, esses encontros bakhtinianos, as rodas bakhtinianas que se realizaram em São Carlos, elas foram, né, a principal motivação para o surgimento do GBAC, para a criação do GBAC e para o que nós temos hoje, né? Aqui também tem algumas fotos de alguns dos membros do GBAC, né? Muita gente que já passou pelo GBAC, é realmente um grupo, assim, que eu tenho muito orgulho, né? Muito feliz de ter esse grupo. Então, nós temos aqui algumas fotos.
A Isadora, por acaso, está em quase todas, viu, Isadora? Mas nós temos aí nosso querido Vanildo, né, que foi vítima do governo genocida no período da pandemia. Nós temos aí a querida Rossana Furtado também, em 2 fotos aqui, a Letícia Carvalho do IFES, Geisa está aí também, Felipe Domingos, a Sandra Lima, Camila, Rafael, Priscila, Tatiana, Vivian, Jane, e vários outros, né, Adriana, Rafael, Michele, Kaline, a Simone está aqui também com a gente, Silvério, enfim, né, talvez eu tenha esquecido o nome de um ou outro aqui, mas tem muitos outros que depois eu acabei vendo, peço até desculpas, a Nube não está numa dessas fotos aqui, mas ela sempre está com a gente, e ficou faltando, mas é algo que me dá muito orgulho, fico muito feliz com esse grupo, né? Do ponto de vista da administração, da gestão, eu destaco os períodos de coordenação do PPGEL. Eu fui coordenador do programa de pós-graduação em Linguística, 2008, 2009, 2018, 2019. Nessas gestões, eu acho que a gente fez muita coisa, especialmente na primeira, né? Nós fizemos o Abralim Sena Espírito Santo, numa parceria com a Abralim, à época, realizamos esse Abralim Sena aqui no Espírito Santo. Tivemos também esse programa PROCAD, um programa de cooperação acadêmica da CAPES, que nós tivemos uma cooperação com a Unicamp e com a FMG, muitos professores e alunos fizeram intercâmbio com a Unicamp e com a FMG. A partir desse PROCAD, nós criamos a linha 3 dentro do programa, a linha de Linguística Aplicada, e chegamos, em 2016, ao doutorado em Estudos Linguísticos. Para mim, não há dúvida, né, que todo esse trabalho, desde o Abralim Sena Espírito Santo, né, um trabalho, as defesas, né, trazendo para as bancas de defesas vários professores renomados aí do Brasil inteiro, e o PROCAD, né, a realização do PROCAD, ele foi fundamental para que nós tenhamos hoje o doutorado em Estudos Linguísticos no PPGEL, né? Nós subimos, inicialmente éramos nota 3, passamos para 4, chegamos a 5 com o doutorado. Também aí na parte administrativa, a participação em vários colegiados de cursos, desde comunicação social, letras português, neolatinas, núcleo docente estruturante também, coordenação do GEBAC, presidência do 2º EBA, presidência de comissões de processos seletivos. Então, a atuação administrativa é grande, né? A gente às vezes esquece isso, às vezes a gente acha que o nosso trabalho é apenas ensino, pesquisa e extensão, mas nós esquecemos que, inclusive, temos uma sobrecarga, né, desses trabalhos de gestão, esses trabalhos administrativos, que muitas vezes fica esquecido, apagado, né? Então, é importante colocar isso em evidência. E destacar aqui também o contexto da pandemia, esse contexto muito difícil, foi uma parte do memorial muito difícil de relatar, né, de fazer o relato, muito difícil mesmo, e difícil de falar até aqui, inclusive. Nós tivemos essa perda do querido colega do Vanildo, entre inúmeras perdas, logicamente, né, mas o Vanildo era a cara do GEBAC, assim como a Rossana, né, eram dois companheiros, assim, a cara realmente do GEBAC. Então nós lamentamos muito, né, mas sei que eles estão aí, de alguma forma, né, nos guiando aí nos nossos caminhos. Queria destacar também que, no contexto da pandemia, eu produzi em coautoria com alguns orientandos meus, 2 trabalhos, assim, mais diretamente ligados políticas, né, e discursivas que envolviam a pandemia. Então, esse artigo aí, publicado com a Alexia Chaves, que era minha aluna de iniciação científica à época, né, Necropolítica Governamental em Tempos de Pandemia,
Os Discursos de Bolsonaro Flertando com a Morte, publicada na revista Cádiz, e a escrita da tese no Identidade em Perspectiva Dialógica, com Guilherme Brambila, publicado num e-book lá da PUC Minas. O contexto da pandemia também, ele me fez retomar os estudos da argumentação, que eu havia deixado um pouco de lado durante um período, né, e que é um tema da minha dissertação de mestrado, da minha tese de doutorado. A questão da argumentação sempre foi uma questão importante para mim, e eu acompanhando os estudos de argumentação, o desenvolvimento dos estudos de argumentação, decidi retomar esses estudos para me atualizar, e buscando aí um olhar dialógico, né, sobre esse campo prático e teórico. Então, pensar a argumentação na perspectiva de Bakhtin e do círculo é uma área que eu tenho trabalhado no momento, né? E também busquei realizar uma atuação mais efetiva no Sindicato dos Docentes da UFES, a ADUFES, percebendo, né, toda a gravidade do contexto sociopolítico-cultural, principalmente a partir de 2016, né, com o golpe sofrido pela presidenta Dilma Rousseff, e já com indícios da ascensão de um proto-fascismo, né, no Brasil e no mundo. Eu tomei a decisão de participar mais ativamente do Sindicato dos Docentes da UFES, a ADUFES, né, Associação dos Docentes da UFES. E isso também muito me orgulha, eu acho que faz parte da minha trajetória como professor na universidade. Então, eu estive aí na gestão anterior, na ADUFES Autonomia e Afirmação, com esses colegas maravilhosos aí, Jaciara, Júnia, Aline, Ana Cláudia, Edson, Alexandre, Ana Eckert, Rafael e Luciana, e agora também finalizando aí o primeiro ano da gestão da diretoria ADUFES Atenta e Forte, com Ana Carolina, Jeff, Andréia, Fernanda, Fábio, Fabiana, a Cida, Ana Cláudia e o Edson Ferreira. Então, apesar das dificuldades também, vivemos aí um ano de greve, né? Um ano difícil, mas eu considero extremamente importante, tem sido um aprendizado muito grande para mim, essa atuação política, que para mim é fundamental, é importantíssima, na Universidade Federal do Espírito Santo. E eu vou finalizar aqui lendo o que eu usei aí como um epílogo, né? Os versos de um cantor popular que eu gosto muito, mineiro como eu, lá de Rodeiro, Perdiubá, o Zé Geraldo, e a sua canção Estradas. Nós viemos juntos de outras eras, semeando primaveras que não tardam florescer, acumulando uma força invisível num processo irreversível, para não ser mais preciso ver. Essa estrada vai passar pela Vila da Boa Esperança, vai cruzar o município dos homens de fé, vai fazer da certeza o seu arraial, na cidade dos jovens sem medo, vai fazer o seu ponto final. É isso, pessoal, muito obrigado. Obrigado, professor, por essa apresentação bonita, né, emocionante. E que memórias, né? Nós vamos passar a palavra agora para a professora Marisol para fazer uma apreciação desse memorial, fazer a arguição dela, né? Obrigada, Antônio. Obrigada, Vidon, por ter me convidado. Para mim é uma honra grande estar aqui nesse momento da sua vida, como eu te disse. Acho que esse é um ponto da carreira da gente, o Antônio sabe disso, né? Onde a gente passa em revista a vida da gente toda. Para mim foi muito importante a minha progressão para titular, porque ao mesmo tempo que a gente percebe que a gente fez muita coisa, a gente percebe que a gente fez muito pouca coisa, né? Dado o caminhão de coisas que a gente precisa fazer, como que isso tomou a vida da gente toda. Eu preparei um texto escrito para a gente não ficar muito divagando, né? Para ser um pouquinho mais rápido. Eu tenho 3 questões para você.
Aí eu vou fazer uma fala e apresento as questões, e aí você responde e eu continuo. Pode ser assim? Então, eu fiz um texto que eu intitulei Um Filósofo Escrevendo na Barca da Medusa. E depois eu te mando o texto, tá? Então, para mim, começa assim. Do que é feito uma universidade? Será que de suas estruturas arquitetônicas, de suas pedras, tijolos, salas, carteiras, bibliotecas, laboratórios? Será que dos seus organogramas, calendários, currículos, provas e exames? Uma universidade pública no Brasil, gratuita e de qualidade para o povo, menos democrática ainda do que desejamos, mas mais inclusiva a cada dia, é sem dúvida feita de tudo isso, mas a vontade política do povo ao longo da sua história. E nos últimos 20 anos, pudemos ter o privilégio de ver que a universidade pública, gratuita e de qualidade, cresceu mais do que todos os demais 600 anos da sua existência nessas terras daqui. Nós não temos dúvidas de que todas as lutas políticas escrituradas nas legislações Será que foi a internet dela ou da nossa que deu problema? Acho que é dela, né? Eu acho que sim, Gomes. Se nós... Sim, a dela. Um pouquinho que ela volta, então. Daqui a pouco vai reconectar. Sol. Gente, eu caí. Eu caí. Eu Acabou a luz. Acabou a luz aqui toda. Mas onde que eu parei? Mas parou no início do texto. Eu tinha falado assim que nos últimos 20 anos a gente viu a universidade crescer. Isso. Então, a gente não tem dúvida que as lutas políticas que acabaram sendo escritas na legislação, que garantiram os recursos financeiros, impulsionou o crescimento da universidade pública, que apesar dos seus imensos desafios, distancia-se daquela universidade que eu conheci quando menina, em que grande parte dos seus professores precisavam se formar nas universidades europeias ou estadunidenses. Então, ao ler o memorial do professor Luciano Vidon, é inevitável cotejar a minha própria trajetória de vida profissional, e eu nos reconheço parte de um mesmo movimento que foi o da formação de professores brasileiros no Brasil, advindos de escolas públicas brasileiras, que se formaram professores nas redes públicas da educação básica, que cursaram mestrado e doutorado em universidades brasileiras, que às custas, muitas vezes, de largos sacrifícios na vida pessoal, estudaram, pesquisaram, conseguiram bibliografias recém-traduzidas ou aprenderam idiomas para ler os artigos que recém chegavam no Brasil. A história dessa universidade brasileira que hoje conhecemos é muitíssimo recente, e é muito bom reconhecer que nos construímos como seres humanos, professores, pesquisadores, formadores de professores e pesquisadores, no mesmo processo de formação dessa universidade. Assim como Luciano Vidon, eu viajei léguas para trabalhar em universidades privadas, enquanto realizava os estudos de pós-graduação, mestrado e doutorado, com filhos pequenos em casa, lendo livros emprestados pelos orientadores generosos. Assim como Luciano Vidon, eu ingressei tateante na carreira universitária, depois de anos no magistério da educação básica. Eu tenho certeza da diferença que essa experiência fez nas nossas vidas. A carreira foi se fazendo cada ano mais solidamente construída, mais teoricamente embasada, com mais experiência, mais abrangência. Ingressar na Universidade Pública Federal, onde nós mesmos nos formamos, foi o grande desafio nesses quase 20 anos de história, com centenas de outros professores, professoras, estudantes, colegas, companheiros, companheiras. A cada dia fomos construindo pesquisa, conhecimentos, bases teóricas, formando gentes, lutando em frentes administrativas, em frentes sindicais, sendo quase inumeráveis os dados quantitativos de produção, de ação de ensino, pesquisa e extensão.
nós reunimos gentes de todo o mundo em torno da teoria de Mikhail Bakhtin, realizando congressos, indo a tantos outros, lendo, discutindo e escrevendo para que essa base filosófica se tornasse a potência que hoje é no cenário das ciências humanas do Brasil. A minha primeira questão para você, Luciano, é essa: como você analisa o cenário dos estudos bakhtinianos nesse momento e como os seus estudos pretendem direcionar leituras e escrituras nessas direções que você vislumbra? Respondo já, né? Eu acho que sim. Tá. Eu queria muito que a gente conversasse. Tá joia. Olha, eu vejo os estudos bakhtinianos no momento de uma forma muito positiva, né? Eu acho que temos esse crescimento, um crescimento quantitativo, sem dúvida nenhuma, mas temos um crescimento qualitativo também, né, nesses estudos. Nós temos aí novas traduções de obras anteriormente traduzidas, né? Nós temos traduções de outras obras que estamos tendo conhecimento agora, o trabalho que você vem fazendo aí também, Marisol. Eu acho que também o nosso conhecimento, né, das práticas autorais dos membros do chamado Círculo de Bakhtin, né, a Voloshinov tem um trabalho, Medvedev tem um trabalho, né, e Bakhtin tem seu trabalho e outros, né. Então, essa de não reduzir tudo à figura do Mikhail Bakhtin. E eu acho que mais particularmente falando até do que na minha apresentação eu toquei, né, dos estudos da argumentação, a questão da argumentação, eu acho que é um campo, por exemplo, ainda pouco explorado, por exemplo, com essa base teórica bakhtiniana, né? A gente tem alguns colegas que têm trabalhado, né, a Pistori, lá foi orientando a Beth Bright, Lucas Nascimento, aqui da Bahia, e eu acho que a argumentação, por exemplo, é um campo que os estudos bakhtinianos têm muito a contribuir, porque a questão da alteridade, a questão do dialogismo é fundamental, né, ali, e da palavra, a palavra democrática, né, a palavra é você poder tomar a palavra e dizer a sua palavra, aquilo que o Miotello sempre fala, né, dizer a sua palavra. Então, isso tem muito a ver com o Bakhtin. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente está num momento bacana, assim, que vem se renovando, né, os pesquisadores, a gente vê lá nas rodas, no EBA, né, isso, e eu fico feliz aqui na UFES também, com os meus orientandos mais recentes, que têm trilhado esse caminho com a gente, né. Se eu te contar que a minha dissertação de mestrado foi toda com a nova retórica, você não vai nem acreditar, né? Mas eu estudei o Império Moyobrititeca no mestrado, foi a metade da minha obra foi essa e a outra foi Bakhtin. É uma coisa... Quando eu li, eu dei até uma gargalhada bem alta. Eu falei, não é possível que a gente tenha estudado o mesmo livro, né? Então, eu vou continuar, então. Então, uma universidade, ela é feita de gentes que se fazem no mesmo processo nessa formação que Bakhtin aprendeu a chamar assim com a literatura, especialmente com Goethe. Então, vamos ouvir um pedacinho do Bakhtin, né? Ele diz: formação não é um assunto particular. O homem se forma concomitantemente com o mundo e reflete em si mesmo a formação histórica do mundo. O homem não se situa no interior de uma época, mas na fronteira entre duas épocas, sendo ele mesmo o ponto de transição de uma época a outra. Essa transição se efetua nele e através dele.
e o obriga a tornar-se um novo tipo de homem, ainda inédito. Na formação do novo homem, a força organizadora do futuro é imensa, e mudam os fundamentos do mundo, cabendo ao homem mudar com eles. Bakhtin escreveu isso no texto dele, ao Goethe, na Estética da Criação Verbal, na página 222. E quando eu li esse trecho, eu pensei muito no teu memorial. Então, eu acho que o mundo que você traz na sua narrativa é um mundo em transição dos anos iniciais de abertura política no Brasil, passando pelas regulamentações que foram permitindo aos filhos e filhas da classe trabalhadoras acessar as instituições de ensino médio e superior, passando pela consolidação de uma universidade pública em expansão, até o declínio do projeto democrático do golpe de 2016, seguido das necropolíticas neofascistas, e a retomada do projeto nacional há pouquíssimos 2 anos. Nesse arco histórico, com as mudanças no crescente ou no decrescente, Luciano, você alçou voo, não sem os percalços vividos por aqueles trabalhadores que, à distância dos clérigos, sustentam família enquanto estudam filosofia, literatura, linguística e tantas outras matérias. Nos anos de declínio, Luciano, você foi um braço firme que sustentou a universidade, até mesmo no pior dos temporais do século XXI. A minha segunda questão diz respeito ao balanço que a experiência de trabalho, do seu trabalho como professor, pode contribuir para fazer sobre a plenitude deste presente, fruto sempre hesitante do nosso passado recente e distante, que aponta possibilidades de futuros. É a minha questão para você. Que balanço você faz da experiência do nosso trabalho na universidade, politicamente, em relação aos futuros? Olha, não é um trabalho fácil, né? Eu acho que a gente vive na própria universidade, né? Muitas contradições em relação ao sistema capitalista, às orientações neoliberais e tudo mais, né? Mas eu tenho esperança, né? Eu sou um cara movido à esperança, né? Eu sou um cara do esperançar do Paulo Freire, né? Eu sou um cara da utopia viável, né? Das utopias viáveis. Eu fico sempre que eu penso no Bakhtin, eu penso muito nisso, né? Como que ele viveu tantas dificuldades, né? Como ele esteve num contexto tão difícil de guerras, de fome, né? De autoritarismo, de censura, e ele tinha alguma coisa que o levava adiante, né? Que não o deixava parar de estudar, parar de escrever, parar de lecionar, né? E seguir até quase 80 anos, né? Você pensa assim, parece que é impossível, parece que... né? Então, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que a gente vive realmente um contexto hoje muito difícil de discursivamente, né? De lidar com certos discursos que circulam contra a universidade, contra a ciência, né? Contra o povo, né? A gente está aí vendo essa discussão sobre corte de gastos e tal, aí vem a voz do mercado, o discurso do mercado, né? Que tem que cortar gastos sociais, tem que... não importa, né? Mas o pagamento dos juros da dívida não se toca, né? Ninguém toca nesse ponto. Então, eu acho que é isso. Eu acho que no dia a dia de sala de aula, né, a gente, essa esperança, de alguma forma, ela se renova, eu acho. No dia a dia de sala de aula, no contato com os meus orientandos,
né, e com muitos colegas também docentes, né? A gente vai fazendo essa renovação dos sentidos de que Bakhtin fala, né? E, então, tem um quadro que é muito querido por mim, que se chama A Balsa da Medusa, né, que explica o título que eu dei a essa nossa conversa. Ela é uma pintura a óleo de um pintor chamado Géricault, de 818, e ela está exposta no Louvre. Então, esse quadro afigura um acontecimento concreto, né, que parece que foi real, que é o naufrágio de um navio chamado Fragata da Medusa, um navio que se dirigia da França para o Senegal com fins de colonização. O que esse quadro afigura? É o momento que os sobreviventes, agarrados nos destroços, tentavam se salvar. Bom, eu olhava, contemplava o quadro com um amigo meu, e ele me provocou, quando a gente conversava sobre naufrágios, e ele me pedindo para imaginar alguém que estaria na balsa da Medusa escrevendo. Aí, desde então, eu olho para o quadro com muita atenção, né? Quem podia ser esse escritor que os olhos do meu amigo viram? Em pleno momento da pior tragédia, onde o mar é extenso, tudo falta, a morte é iminente, alguém estaria sentado nesse lugar a escrever. Na balsa da Medusa, que para mim é a figuração da própria tragédia humana, nesse mar de inconsistências que a gente cria historicamente, pelas péssimas condições de vida coletiva, eu penso no filósofo como aquela parcela de seres humanos que não se afundaram uns aos outros, ou que não tentaram sair nadando sozinhos, e nem tampouco se iludiram de ficar enxergando quimeras à vista. Eu penso no filósofo como aquele que, no meio do naufrágio, se senta e escreve. E assim eu penso no que li nesse teu memorial, Luciano. Não foram tempos fáceis, não foi uma vida fácil. E em muitos momentos eu acredito que parecia a balsa do nosso, que a balsa do nosso mundo estava à deriva. Mas hoje aqui comemoramos uma história, longe de terminar, que revela do que é feito uma universidade pública, desses professores meio silenciosos, meio discretos, mas que tiveram uma vida épica. A minha terceira questão para você é: que escrituras filosóficas você considera no curso da sua carreira as mais importantes e quais delas você pretende continuar? Acho que você já respondeu sobre a nova retórica, mas eu queria te escutar sobre, fazendo um balanço da sua própria contribuição como filósofo. Escrituras filosóficas. Olha, em relação aos meus trabalhos, eu acho que tem uma questão. Eu sempre, as minhas pesquisas foram muito em análise de produção de textos, né? Produção de textos de alunos, né? De estudantes de vários níveis. Assim foi no mestrado, doutorado, e depois muitas das minhas pesquisas também. Eu acho que eu sempre tentei buscar, de alguma forma, mesmo numa produção muito padronizada, como um texto dissertativo, escolar, como, né, hoje a atual redação do Enem, mas eu sempre procurei enxergar ali um sujeito, né, um processo de autoria de alguma forma. Então, acho que construída dialogicamente, claro, né, mas isso, inclusive, está, né, nos títulos dos meus projetos, em geral, tem essa questão da autoria, né, mas a autoria era muito nisso, né, onde parecia se ver apenas o texto padronizado, né, apenas as estruturas textuais, macrotextuais, mas espera aí, onde que o sujeito parecia que ele escolhia de uma vez por todas, como o Bakhtin diz lá no Para uma Filosofia do Ato Responsável, né, onde ele não tinha um álibi, né, onde ele se posicionava, onde ele buscava um estilo
é individual de alguma forma. Então, acho que essa é uma questão, assim, atualmente, na questão da argumentação, eu acho que tem essa questão, né, da gente tentar construir um ambiente mais democrático, um ambiente mais de circulação da palavra internamente persuasiva, né, e não de uma palavra autoritária ou homogênea. Mas eu acho que tem muito também dos meus orientandos, né, os trabalhos que os meus orientandos produziram, né, e outros, né, ao meu redor. Eu acho que isso, eu fico muito feliz, né, com esses trabalhos na área de Libras, né, tem aí vários aí, o Felipe, a Adriana, a Jane, nas questões de ensino também, Isadora, Núbia, e outros mais aí, em trabalhos relacionados a culturas como o hip hop, né, como culturas afro. Então, tem esse legado aí também que eu acho que é importante. Ok, então vou concluir. Então, eu queria dizer, né, que quando a gente busca compreender a história da universidade brasileira, a gente não deve se ater às grandes narrativas, como fazem os guias e os tolos. Aqui, Bakhtin falando do Goethe, eu vou ler um pedacinho. Certa vez na Sicília, perto de Palermo, em um vale exuberante que se destacava de ponta a ponta pela fertilidade, o guia contou em detalhes a Goethe sobre as terríveis batalhas e façanhas excepcionais que outrora Aníbal ali havia cometido. E aí diz o Goethe: eu o proibi severamente, diz Goethe, essa evocação fatal dos fantasmas desaparecidos. E Bakhtin continua: de fato, que ligação criadora e necessária, ou seja, historicamente produtiva, podia haver entre esses campos arados e a fertilidade que atravessava de ponta a ponta e a lembrança dos elefantes e cavalos de Aníbal que os havia pisado. Adiante, o guia ficou ainda mais surpreso quando Goethe, indiferente às lembranças clássicas, passou a juntar cuidadosamente umas pedrinhas na beira do rio. Mais uma vez, não consegui lhe explicar porque não há forma mais rápida de obter uma ideia de uma região montanhosa do que examinar os tipos de rochas arrastados pelos riachos, e que se tratava ali também de, por intermédio de resquícios, adquirir uma noção daqueles píncaros eternamente clássicos da antiguidade da Terra. O mesmo texto do Bakhtin, mais adiante, lá na página 235. Então, conhecer a Universidade Brasileira, se a gente confia no que diz o Bakhtin e o que disse o Goethe, é possível pela atenção a esses percursos históricos coletivos, muito difíceis, que levaram toda uma vida, e que aqui nesse caso tem em Luciano Vidon uma sua encarnação. Em nome de todas as vidas que a tua vida tocou, transformou, seja em suas aulas, suas ações de extensão, seus cursos, suas parcerias, seja em seus textos, suas falas, seus ensinamentos, seja no carinho com que ajuda a formar tantos e tantas pesquisadoras, eu queria honrar Luciano e todos esses homens e mulheres comuns, professores e professoras de vidas grandiosas, que carregam consigo o grande mérito da construção, transformação e desejo permanente de futuro da universidade pública, gratuita, de qualidade e brasileira. Eu quero parabenizar você, Luciano, agradecer a honra de me incluir na sua banca de progressão, a professor titular, juntamente com o professor Antônio Carlos Gomes, esperando que ainda possamos trabalhar muito, escrever e formar a nós mesmos e tantas outras pelos caminhos que agora se abrem. Muito obrigada. Ô Marisol, muito obrigado por sua fala, por suas questões e por estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Pois é, né? A gente não pode aplaudir, né? Não dá para aplaudir, né? Uma fala bonita dessa, eu já fiquei encantado quando eu ouvi o professor Luciano, agora eu ouvi a professora Marisol. Realmente um aprendizado muito grande, né? Uma lição que nos diz muito. Eu não
como a minha convivência com o professor Luciano, né? Eu conheço mais o professor Luciano do que me dizem dele, do que propriamente nós tivemos, assim, alguns poucos momentos síncronos, né, na nossa convivência. Mas sempre o que me dizem muitas coisas boas, assim, que acenam para um grande profissional e um grande ser humano, né? Que muito interessante. Agora, eu fiz algumas questões aqui, algumas curiosidades, bem relacionadas com o seu memorial, porque, de certa forma, a convivência da professora Marisol contigo e a pesquisa, e ambos estarem filiados a uma mesma corrente teórica, né, bakhtinianos, isso faz com que vocês, de certa forma, se permitam fazer abstrações mais, digamos, filosóficas, etc. Então, eu preciso, aqui na minha humildade, eu queria conhecer um pouco mais do professor Vidon. E algumas coisas lá no seu memorial me chamaram a atenção, eu fiquei curioso, né? A primeira delas é o seguinte: eu tenho 32 anos, vai para 33 anos, que eu estou no Instituto Federal como professor. Aí você disse que foi aluno do IFES de metalurgia, eu fiquei assim, que ano que ele foi aluno? Será que nós tivemos algum momento de contemporaneidade dentro do IFES, da Escola Técnica Federal na ocasião? É uma das minhas curiosidades. Quando ele foi aluno do IFES, não aparece lá. Aliás, ele esconde as datas da gente o tempo todo, mas não gosta. Posso responder? Pode sim. Eu fui aluno do IFES de 90 a 93. 90, 91, 92 e 93. Então. Engano. 89, 90, 91 e 92. Exatamente, 92 foi o ano que eu entrei. Então, eu estava entrando e você estava saindo. Estava saindo, então. É o último ano, né? E naquele 92 é o ano que eu entrei dando aula para o primeiro ano, de metalurgia, inclusive, à noite. E os primeiros de eletro de manhã. Português. Então, você estava no terceiro, já saindo. Então, provavelmente deve ter sido aluno de algum dos meus colegas. Eu percebo aqui na sua fala, nas suas colocações, né, que você é aquele profissional que trabalha muito com pesquisa, muito com ensino e um pouco menos com extensão, mas também gosta muito, né? A gente percebe que você tem. Você acha, em algumas dessas áreas, você tem alguma sensação de incompletude? Você acha que falta alguma coisa, que tem mais alguma coisa que você gostaria de ter ido que... Sim. Sabe, que a gente senta e olha assim, olha, isso eu estou realizado, mas tem coisas, né, eu preciso de fazer isso antes, enquanto é tempo, para eu poder me sentir completo. Você tem a sensação de incompletude em alguns desses segmentos? Sim, eu acho que na área de extensão, sim. Na área de extensão. Eu acho que nos últimos anos, eu diria, nos últimos 5, 6 anos, sei lá, 10 anos, a extensão na UFES, ela tem sido um pouco mais valorizada, um pouco mais divulgados os editais de extensão, o que faz a Pró-Reitoria de Extensão, mas eu acho que antes você não sabia direito o que era Proex, Pró-Reitoria de Extensão, você não via os editais divulgados. Acho que isso dificultava um pouco também de visualizar o que dava para fazer, né? Mas eu sim, eu acho que a extensão é uma dimensão aí que eu gostaria de atuar mais. Pois é. Eu tenho essa sensação, porque no Instituto Federal também acho que acontece muito isso, existe essa necessidade, mas também há um distanciamento, né, que às vezes quase que inconsciente ou consciente das nossas instituições, da sociedade, né, e exatamente, né, porque por muitos anos, né, tanto o IFES como a UFES foram
lugares assim muito elitizados, né? Então a gente parece que tinha dificuldade de entrar realmente na favela, nos lugares onde a gente poderia fazer a diferença, né? É natural, e isso eu também sinto essa falta, mas também, digamos assim, são tantas coisas que aparecem que parece que faltam pernas para a gente, para chegar lá. É porque também o sistema funciona muito para pesquisa, para pós-graduação. Tem isso também, eu acho, né? A UFES, por exemplo, a UFES cresceu da pós-graduação, né? De quando eu entrei, cresceu enormemente, né? Então, há um certo investimento, uma valorização da pós-graduação um pouco em detrimento Não, e é interessante que quando se fala em pós-graduação na UFES, eu terminei meu curso em 85 de graduação na UFES, 87 teve a primeira pós-graduação lato sensu. Foi um acontecimento, teve seleção, aquilo parecia que Vitória, né, não tinha, era, sabe, uma coisa revolucionária. E hoje nós temos a universidade na nossa área, com mestrado, doutorado, e aliás eu queria até fazer um pequeno comentário, no sentido assim, de como me deixa feliz, né, com esse crescimento, né, da área de linguagens na universidade, porque, de certa forma, quando se coloca assim uma pós, na sequência vem um mestrado, né? Será que isso vai firmar, vai dar certo? E de repente hoje, graças ao trabalho, é um trabalho coletivo, né? E certamente eu tenho o envolvimento do professor Vidon e de outros colegas, né? O mestrado lá de linguística cresceu, virou doutorado, e a gente percebe que cada dia mais a tendência é aumentar, né? Tanto, digamos assim, nos desafios, mas também na qualidade daquilo que tem ofertado para a nossa sociedade, que é muito importante isso, né? Essa formação com qualidade que a universidade faz, né? E sem custo, inclusive, para o aluno participante. Eu parabenizo muito vocês, porque eu acho isso muito interessante, professor. Eu participei da primeira qualificação do mestrado em Linguística, foi a professora Elione lá atrás, foi aluno do professor Zé Augusto de Carvalho. Sim. Estava lá na qualificação e depois, na defesa, a Engdós me substituiu na banca porque eu não estava filiado a nenhum programa. Estava vindo do doutorado naquele ano, acho que 87, 88 por aí. Então, foi muito feliz assim, de ver o quanto o programa cresceu e evoluiu. A Ione está no IFES, né? Exatamente, ela foi a primeira aluna. Naquela ocasião, eu estava vindo do doutorado, ela me convidou para poder participar da qualificação. Uhum. Uma outra coisa que eu acho interessante, também que você coloca, é essa atuação no movimento sindical, né? E isso mostra, talvez, para você, e você possa até compartilhar com a gente alguma opinião, porque parece-me que você começou no momento da ditadura, pelo medo do futuro, mas nós tivemos agora uma transição para um outro momento no qual você também se atua, e eu tenho a sensação que o povo passou, mas o nosso medo não passou. Eu tenho a sensação de que eles foram, mas a gente tem um medo, sabe, que acontece um efeito Estados Unidos lá, igual aconteceu agora, o cara foi, não mataram a onça voltou e destruiu, volta com a boca maior ainda, sabe, e com mais poder. Então, é complicadíssimo isso, né, e a gente parece viver esse assombro. Você tem essa sensação também? Sim, sim. Eu acho que até o nome lá da minha diretoria, né, Atento e Forte, né, é preciso, mais do que nunca, estarmos atentos e fortes, né? É uma luta. A gente vê aí a questão nas próprias escolas, né? Na educação básica,
esse discurso, os projetos do tipo Escola Sem Partido, né, que rondam as escolas, e então é uma luta mesmo, é uma luta diária, né? Eu acho que agora eu acho que a gente tem que achar um caminho para chegar mais ao povo mesmo, né? A população mais carente. O governo, às vezes, ele tem que atender as demandas aí do Congresso, do mercado, etc., né? E tem dificuldade de fazer essa comunicação mais direta com a população, eu acho. Aliás, é um dos problemas que a gente tem enfrentado ultimamente, porque as nossas armas, eles se apropriaram dela, e agora nós não temos um jeito novo de fazer luta social. Essa é a verdade. Professor, tem uma outra curiosidade, é o seguinte, eu vi aqui no seu memorial, você tem uma atuação bastante extensa e apaixonante, eu diria assim, na área de ensino, né? Você gosta, faz com paixão. Você, embora digamos assim, se mostre orgulhoso na fala, mas a gente percebe que nos seus atos, na convivência, você é um professor que acolhe muito, que agrega muito junto às pessoas com as quais convive. E aí, com isso, também tem a questão da formação do ciclo de amizade, do grupo de estudo, das orientações, tudo isso, a gente percebe que você faz isso de uma forma muito passional, né? Lógico, com senso de responsabilidade, mas também você gosta do que faz. É aquele profissional, eu não quero ser metalúrgico, não querendo desmerecer, porque eu posso ser melhor em outra área, porque eu vou fazer bem feito e vou ser feliz. E aí, em todas essas, que ficaria uma outra pergunta, né? Em todas essas frentes de trabalho que a gente percebe, que eu percebi que você coloca no seu memorial e que faz parte da sua trajetória profissional, né? Tanto no segmento administrativo, como na carreira docente, no atendimento ao aluno, na coordenação de grupo de pesquisa, nas orientações, que é também um trabalho difícil, né? Preparar a aula, dar aula, participar de banca, porque a gente precisa também de estar na banca do outro, porque senão quando a gente precisar também as pessoas não vão estar disponíveis, ou seja, demanda um tempo, e eu percebo que todas esses trabalhos são enumerados ali, mas também, como eu havia dito no início, né, todo o fazer do professor Luciano, a gente conhece do Lattes, a gente conhece, mas muito do bem falar que as pessoas trazem para a gente. Então, com isso, né, a gente com certeza sabe que você faz bem, faz muito e muito bem feito. Aí a minha pergunta, quantas horas tem seu dia? Porque é uma curiosidade. Quantas horas tem esse dia para dar conta disso tudo? Então, a gente precisa aprender. Não, a gente tem que se controlar um pouco, né? Eu acho que essa é uma questão política também, né? Eu acho que nós temos que controlar o nosso tempo de trabalho, né? Eu acho que a gente... lógico que a gente acaba trabalhando a mais do que as 40 horas, a gente sabe disso. Mas, por outro lado, também a gente tem que se cuidar, né? Eu acho que questões de saúde física e mental estão aí, né, muito fortemente. Mas eu tento, Gomes, eu tento
me controlar, entendeu? Isso aí, né? Mas felizmente eu tenho ajuda aí dos meus orientandos, eu tenho uma galera aí que me ajuda, mas eu acho que assim, é uma questão da universidade isso, né? Se a gente contabiliza, nós já fizemos aqui, vocês já devem ter feito também, a gente contabiliza tudo que a gente faz e vai dando 70 horas, né? 80 horas de... isso não está certo, né? Isso não está certo. Isso mesmo, essa pergunta tem muito a ver com isso, exatamente porque nós percebemos que a produção e o trabalho, ele vai muito além, né, daquilo assim que a sociedade, de maneira geral, né, às vezes até ousam falar que nós, servidores públicos, somos assim preguiçosos, nós não produzimos, e uma série de outras coisas, mas quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente vê que a gente trabalha muito mais do que aquele que só vai lá e compra as horas e vai para casa. Porque é um trabalho que não termina na sala de aula, né? E isso fica claro no seu memorial. É um trabalho que não termina na hora que você sai daqui, porque às vezes você está, mesmo na hora de lazer, você acaba sentando com alguém, está trabalhando, está conversando, está produzindo, né? É muito interessante isso, né? Mas, olha, eu não vou me alongar muito, porque eu acho que o seu memorial, ele traz as informações precisas para quaisquer parecer que a gente precisa tomar, né? A sua fala, inclusive, também foi muito nessa direção de ressaltar os aspectos que mais são relevantes na sua visão, mas isso não quer dizer que não tem outras informações. Eu acho que vale a pena as pessoas conhecer a sua biografia, ou pelo menos essa passagem do trabalho, porque é bacana, é um exemplo para nós, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a oportunidade de ouvir tanto você quanto a professora Marisol, e eu acho que a gente poderia passar para o próximo passo dessa sessão. Eu que te agradeço, Gomes, obrigado mesmo, viu, pelas suas palavras e pelas questões aí. Fico muito feliz dos convites de vocês lá do IFES, tanto do Prof. Letras quanto do Programa de Humanidades, para dialogar com vocês lá. Fico muito feliz mesmo. Inclusive, estava numa banca anterior à nossa sessão aqui, uma banca lá com Letícia, o Aldieres, e é uma alegria para mim. Sempre um aprendizado muito grande esses encontros, né, para nós. Vamos lá, e aí? Agora vamos precisar fazer qual encaminhamento? Eu acho, Antônio, que a gente precisa se reunir nós dois, não é isso, Lara? Isso. A Lara parece que teria um link para a gente alternativo, não é isso, Lara? Ou não? Posso mandar um link para vocês agora por WhatsApp, para uma sala, e aí vocês se reúnem lá, vocês dois apenas, tá bom? A gente vai sair aqui então um cadinho, daqui a pouco a gente volta, tá? Bom, nós nos reunimos, né? Foi uma decisão difícil, porque as opiniões caminhavam em direções convergentes, né? Isso facilita muito quando nós compartilhamos de opiniões iguais. Bom, ata de avaliação para a promoção à classe E, professor titular do docente Luciano Novaes Vidon, lotado no Departamento de Línguas e Letras do Centro de Ciências Humanas Naturais da Universidade Federal do Espírito Santo, realizado no dia 18 de dezembro de 2024, por meio de webconferência. Às 16 horas do dia 18 de dezembro de 2024, foi feita a instalação da comissão especial sob a presidência do professor Antônio Carlos Gomes, para tratar do processo avaliativo para a promoção à classe E, com denominação de professor titular da carreira do magistério superior, conforme Resolução 52/2017, CEP-UFES, do discente lotado na CCNH, que já cumpriu o interstício mínimo requerido na classe D, nível 4, ou seja, 24 meses.
A comissão especial foi constituída pelos professores doutores titulares, membros externos, Antônio Carlos Gomes, do Instituto Federal do Espírito Santo, com doutorado na área de Linguística, e Marisol Berenco de Melo, Universidade Federal Fluminense, com doutorado na área de Educação. A seguir foi entregue à comissão especial o processo digital número 23068-06391, 2024-91, do professor Luciano Novaes Vidon, com doutorado na área de Linguística, atendendo ao parágrafo 4º do artigo 40 da Resolução 52/2017. O candidato apresentou e defendeu seu memorial. Prosseguindo, foram realizadas as avaliações do desempenho acadêmico das atividades desenvolvidas pelo docente. Conforme preceitou a Resolução 52/2017, CEP-UFS, em seu artigo 11, anexo 1, quadro de pontuação diária, gerando o seguinte relatório conclusivo. Candidato Luiz Vidon, ensino 120, orientação 40, produção intelectual 2.295 pontos, pesquisa e extensão 80. Atividades, administração e de representação 664 pontos, outras atividades 697, situações especiais 504, um subtotal de 4.400 pontos, apresentação e defesa do memorial, mais 100 pontos, totalizando 4.500 pontos. Diante do exposto acima, o professor Luciano Vidon foi considerado apto à promoção funcional à classe E, com denominação de professor titular da carreira do magistério superior. Nada mais havendo a tratar, eu, doutor Antônio Carlos Gomes, dei por encerrada a sessão e lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e demais membros da comissão especial. Junto com essa nota, nós elaboramos um parecer, quer dizer, a professora Marisol, ela redigiu um parecer que de consenso nós aprovamos. Só que eu acho que, embora, uma vez que o resultado, né, a ata já foi lida por mim, vou pedir que ela leia esse parecer, Tá bom. né, compartilhar esse momento. Peraí. Relatório de avaliação à classe E, professor titular. O memorial apresentado à comissão, formada pelos professores Antônio Carlos Gomes e Marisol Barenco de Melo, para apreciação de carreira universitária do professor Luciano Novaes Vidon, foi considerado muito bem escrito, revelando a excelência do trabalho realizado nos 17 anos em que atua na Universidade Federal do Espírito Santo, com ampla atuação nas disciplinas de graduação e pós-graduação na área de ensino, sólida produção intelectual, tanto em publicações como na participação e organização de eventos, orientações de conclusões de curso, de pós-graduação, mestrado, doutorado, bem como coordenação do grupo de pesquisa GEBAC, como ele mesmo ressalta, atuação extensa na área administrativa e sindical. Consideramos, por tudo que foi narrado e que se espelha na pontuação obtida nas diversas áreas avaliadas, que o professor Luciano Novaes Vidon faz jus à progressão à classe E do magistério superior, professor titular com grau máximo 100. Sem mais, nos subscrevemos a comissão. Então, isso encerramos. Obrigado, gente. Muito obrigado. Palmas, flores, coraçõezinhos. É muito ruim fazer isso online, que se fosse presencial a gente se abraçava agora, Pois né? Abre a câmera, galera. Vamos fazer uma foto desse momento maravilhoso. Olha, estou muito agradecido mesmo. Foi uma sessão linda. Eu acho que as palavras maravilhosas da Marisol, do Gomes, né? Toda a organização aqui da Lara, que eu agradeço muito também, né? E a presença aí de todos vocês. Muito legal, estou muito feliz. Emocionado. Você plantou, está colhendo. Isso é muito bom. A Lívia e a Maísa. Maisinha aí, olha. Nossa advogada. Ela foi para casa. Eu vim para casa.
Parabéns, gente, vocês merecem muito. Isso é Olha, uma... Muito obrigado aí ao GEBAC, né? Isso é um grupo que nos leva para frente, né? Que faz a gente continuar, né? Sem dúvida. Ok. Nós agradecemos, então agradeço a oportunidade, agradeço o prazer de conhecer a professora Marisol, tá? Prazer é meu. Agradecer aqui também a Elisa. Agora eu vou pedir, depois vou me retirar, porque como diz o aviso, vai continuar aqui fora para nós, né? Nós temos que continuar assinando os documentos para poder encaminhar. A Lara quer falar, né? Falar? É isso. Bom, então, em nome do Centro de Ciências Humanas e Naturais da UFES, né, nós parabenizamos o professor Luciano Novaes Vidon pela promoção ao nível de professor titular, o mais alto da carreira do Magistério Superior Federal. Então, parabéns, Vidon. E em nome do CCHN, nós agradecemos também, né, os professores Antônio Carlos Gomes e a professora Marisol Barenco de Mello pela disponibilidade, pela dedicação, né, com os trabalhos dessa comissão, pela leitura atenciosa do memorial. E a gente informa aí que essa sessão ela foi gravada e ela vai ser disponibilizada depois no canal do CCHN no YouTube, né? Agora... Então, está encerrada a sessão. Quem quiser ficar na sala para conversar e saudar o professor Luciano Vidon, fica à vontade. Quem precisar sair também, fica à vontade. E obrigada a todos. Uma boa tarde.